Esse filme em especial, que nós vamos falar hoje, De Volta para o Futuro, ele tem algumas particularidades, eu não vou gastar muito tempo com o filme em si, mas tem alguma coisa aqui que é interessante. Por exemplo, ele foi um desses filmes que quem fez o roteiro dele ofereceu para vários estúdios de cinema. E ele foi rejeitado por 3 grandes estúdios. O roteiro, né, de voltar no tempo, de trabalhar no tempo. Apesar de que existem muitos filmes de ficção científica nessa temática, porque a questão de viajar no tempo sempre foi um fascínio para o ser humano, né? Quando a gente tem ali 11, 12, 13 anos, a gente quer ter 17, 18, a gente quer adiantar o tempo, né? Depois, lá na frente, começa a inverter a coisa, né? A gente quer voltar no tempo. Mas sempre foi um fascínio para a gente ter essa habilidade, imagina, de poder viajar no tempo, voltar no tempo, adiantar o tempo. E isso também, com certeza, fascinou as mentes criativas e a ficção científica. Então, existem muitos filmes, tem filmes já de 1950, A Viagem do Tempo, do Túnel do Tempo, e esse filme tem essa temática, né? Ele foi rejeitado por 3 grandes estúdios, e um 4º grande estúdio, então, decidiu fazer. O ator original, né, não seria do McFly, seria outro ator, na verdade, que não, no meio das gravações não se adaptou com o filme, desistiu, e aí esse ator, o John Ford, ele tomou foi o McFly, né, que foi um sucesso. Esse filme foi tanto sucesso que foi o filme de ficção científica que mais faturou para a igreja cinematográfica. E ele se tornou uma franquia. Depois teve o De Volta para o Futuro 2 e o De Volta para o Futuro 3. Então, teve 3 filmes dentro desta temática. Gente, e fala sobre o que o filme? Fala sobre a questão do tempo e as implicações do tempo na nossa vida. Quem assistiu o filme, né? Quem não assistiu, recomendo, apesar de ser antigo, vale a pena. É muito legal porque esse jovem encontra esse professor maluco, né? Esse cientista maluco, que descobre uma máquina para fazer viajar no tempo. E ali eles voltam no tempo. O cientista precisava, a máquina era um carro, um DeLorean, que precisava de uma grande potência, na certa velocidade, para poder viajar no tempo. E essa grande potência, na época, só podia ser através da potência atômica. Então, o professor maluco pega uma encomenda de uns líbios e consegue urânio enriquecido para fazer uma bomba para os líbios. Só que ele pega aquilo e usa no carro dele. Depois, é interessante o filme, ele morre, depois não morre, volta no tempo, e eles viajam e voltam juntos no tempo. E quando eles voltam juntos no tempo, ele quer descobrir como é que o pai dele e a mãe dele se conheceram. E lá começa a dar os problemas, porque a mãe dele, em um momento, o menino que está viajando no tempo, passa-se pelo pai, e a mãe dele passa a se apaixonar pelo filho e não pelo pai. E aí começa a confusão, né? Porque tudo que você mudar lá atrás, muda toda a cronologia lá na frente. Imagina, se a mãe não se casar com o pai, ele não vive, ele morre. Então, ele não podia mexer em nada. Agora, então o filme fala essencialmente de como o tempo tem implicações nas nossas vidas. Como o tempo tem implicações nas nossas vidas. Nós poderíamos aqui explorar de como coisas do passado implicam no nosso presente e também no nosso futuro. Quando a gente faz, por exemplo, passa por um processo de terapia, a gente descobre, às vezes, que nós temos traumas que aconteceram lá no passado e que hoje são limitadores na nossa vida. Pessoas que passaram por traumas, por percas, e que hoje têm a sua vida amarrada, limitada, na área emocional, ou talvez na área financeira, porque tiveram alguns traumas, algumas frustrações. E quando curam aqueles traumas que aconteceram lá no passado, consegue liberar seu emocional hoje para começar a escrever uma nova história. Isso não é novidade para ninguém
quem conhece um pouquinho de psicologia sabe que isso é muito normal, e muitas vezes a gente tem que estar olhando para trás, né, para saber o que tem nos amarrando, quais as crenças que nós temos, que são limitantes, quais são os traumas, as feridas da nossa alma, né, que podem estar nos limitando e podem estar impedindo que o futuro de Deus aconteça. Mas o que eu queria explorar hoje, olhando essa, digamos assim, admiração, esse fascínio que nós temos com respeito ao tempo, eu quero olhar de uma maneira bíblica, mas também de uma maneira humanística, e entender que o tempo também sempre foi um fascínio, independente da visão bíblica, para o ser humano. A mitologia grega, vocês sabem que a Bíblia, ela foi traduzida, o Novo Testamento todo em grego, né? Em primeiro lugar, foi traduzido em grego. A origem das nossas palavras, praticamente, são todas gregas. A mitologia grega também vai explorar esse fascínio do tempo. E a mitologia grega fala de dois titãs, digamos assim, da época dos titãs, né, da mitologia. Isso aqui existiu, não existiu? Não vem ao caso. Eu quero só trazer aqui um desenho para vocês, como essa imaginação humana dos filósofos já se fascinava com respeito ao tempo. E os dois titãs que a mitologia grega vai trazer é o Cronos e o Kairos. Diga Cronos e o Kairos. Essas duas referências, né, Cronos e Kairos, têm referência com relação ao tempo. E os filósofos depois vão também tentar explicar a diferença entre Cronos e Kairos. E depois que vem a palavra de Deus, também o Novo Testamento, o Velho Testamento, nós vamos ver os teólogos também encontrando o Cronos e o Kairos, não como mitologia, não como titãs, obviamente, mas demonstrada na palavra de Deus. Mas para a gente conhecer um pouquinho da mitologia grega, eu sei que não é isso que muda a nossa vida, mas por cultura, o que era o Cronos? O Cronos era um titã, né, um dos titãs, que se tornou senhor do céu, após derrotar o seu pai Urano. E o Cronos, então, ele personificava o senhor do tempo. Daí que vem o cronômetro, cronos, cronômetro, cronometrar, medir o tempo, ok? Então, o que acontece com o Cronos? O Cronos, ele era chamado o devorador dos seus filhos, é aquele que tudo devora, o tempo tudo devora. E ele era conhecido como o titã mais poderoso, porque ninguém vencia o tempo. Ninguém podia vencer o tempo. E a mitologia diz que o próprio titã Cronos comia os seus filhos, matava os seus filhos para manter a sua reinado, porque o tempo tudo devora. Olha só. Só que aí existe um outro, chamado Kairos. E esse Kairos, ele também tinha relação com o tempo, mas ele era representado por um jovem que não se preocupava com o Cronos, não se preocupava com o relógio. Ele era um jovem, e na figura da mitologia grega do Kairos, ele era um jovem que tinha asas, ele vivia somente com uma sunga, muito tranquilo, mas olha que interessante, ele tinha mechas de cabelo na frente, aqui grandes mechas de cabelo na frente, mas a sua nuca era careca. Mechas de cabelo na frente, mas a sua nuca era careca. Mas por que a mitologia pintava o Kairos assim? Porque ele não se importava com o Cronos, mas quando ele aparecia, se as pessoas não agarrassem pela frente, pelos cabelos, não conseguiriam agarrar por trás. Olha que interessante, né? O Kairos tinha que ser agarrado, a oportunidade, o momento, tinha que ser agarrado pela frente, porque ele tinha mechas na frente. Mas se passasse a oportunidade, não conseguiria agarrar por trás. Bom, chega de mitologia grega.
Nós não viemos aqui para estudar mitologia grega, viemos aqui para estudar a palavra, pastor, que é isso? Mas isso vai ilustrar um pouquinho do que a palavra de Deus vai dizer. Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia fala muito do tempo. E a Bíblia fala do nosso Deus, que é o verdadeiro Senhor do tempo. Ele era o que era, Ele é o que é, Ele é o que será eternamente. Ele não pode ser medido por tempo e nem colocado por tempo, porque Ele é de eternidade em eternidade. Amém? Mas olha o que diz o capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado, mas há tempo para todo propósito debaixo do céu. E esse capítulo 3 vai começar a relacionar vários tempos para vários tipos de propósito. Aí ele vai continuar ali, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de sorrir. E aqui ele continua dizendo sobre tempos de todos os propósitos que o ser humano vive debaixo do sol. Agora eu quero que você entenda, e é sobre isso que nós vamos explorar nos próximos minutos, o que a Bíblia fala a respeito destes, não dois titãs, mas essas duas referências com relação ao tempo. O tempo Cronos e o tempo Kairos. Os apóstolos vão se apropriar desse entendimento que já havia na mitologia grega, para explicar que Deus não é o jovem de cabelo na frente e não tem cabelo atrás, mas Deus é um Deus do Kairos. Deus é o Deus que traz a oportunidade, o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós vamos ver lá, e daqui a um pouco a gente vai ler esse versículo, que a Bíblia vai dizer assim, que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Vai entender isso, gente. Se fosse assim, um dia é como 1000 anos, a nossa mente sempre vai pensar no Cronos. Nós vivemos no Cronos. Nós brincamos agora com Cronos aqui, falando quem era nascido, quem não era nascido, o filme é de 86, quem nasceu antes, depois, porque a gente sempre vai entender as coisas baseado no Cronos, na cronologia, no cronômetro do tempo, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. O próprio mundo é dividido em a nossa época, a nossa forma de contar o tempo, que são as horas, são os dias, são os meses, são os anos, é dividido em AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Isso aqui aconteceu como? Antes de Cristo? Antes de Cristo. Depois veio isso, depois veio aquilo, depois veio aquilo. Nós sempre vamos pensar de uma maneira cronológica. Mas Deus não se move de uma maneira cronológica. Ele entende a cronologia humana, ele respeita a cronologia humana, mas ele não se atém à cronologia humana. Deus faz no tempo dele. Deus faz o que já aconteceu, Deus já fez. Deus já determinou tudo aquilo que nós íamos passar, o que ia acontecer. Deus mostra isso através dos profetas. Ele não está debaixo do jugo do Cronos. Deus trabalha no Kairos, tempo para oportunidade. Então, Eclesiastes vai dizer o seguinte, a primeira parte desse versículo diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito. A primeira parte, tudo tem o seu tempo determinado, se você olhar no grego isso, vai mostrar cronos, tudo tem o cronos determinado, o momento de manifestação, mas tem o kairos para todo o propósito. Quando a gente visita o grego dessa passagem, mostra que se usa cronos na primeira parte, tudo tem um tempo determinado, cronológico de acontecer,
mas existe um kairos para os propósitos. Cronos está ligado a tempo cronológico. Kairos está ligado a manifestação de propósito. Amém, gente? Estão entendendo aqui? Então vamos para frente para mim não perder o tempo de hoje. Porque nós estamos no Cronos. Mas eu acredito que existe um kairos para essa manhã também neste lugar. Então existe um tempo cronológico, da qual nós vivemos, e dentro dele também existe o que nós chamamos de momento oportuno, para que se cumpram os propósitos, que é o kairos. Kairos quer dizer um ponto dentro do tempo cronológico, um momento dentro do tempo cronológico, que é chamado de tempo oportuno, oportunidade favorável, ponto justo, medida certa, lugar apropriado, aquilo que é conveniente, apropriado e decisivo fazer naquele momento. Na teologia, o kairos, que é o lugar apropriado, a hora certa, o momento certo, o tempo oportuno, foi conhecido como o tempo de Deus. Kairos, na teologia, esta manifestação de tempo como propósito e não como cronologia, é conhecido o tempo de Deus. É o tempo de Deus para isto. É o tempo de Deus para isto na sua vida. É o tempo de Deus para os Estados Unidos. É o tempo de Deus para uma nação. É o tempo de Deus para uma família. É o tempo de Deus para um ministério. É o tempo de Deus para uma mulher. É o tempo de Deus para um homem. É o tempo de Deus. Então, existe o tempo de Deus, que é um ponto justo de convergência, aonde o céu se conecta com a terra, dentro do nosso cronos, para a realização de algum propósito. Amém? Então, às vezes nós estamos pedindo algo para Deus, para que aconteça no nosso cronos, para que aconteça no nosso caminho, para que aconteça nos nossos dias, para que aconteça naquele ano. Senhor, eu te peço esse ano de 2022, que eu alcance isto, que eu possa realizar aquilo, que os meus filhos possam. Essas são as nossas orações. A gente ora para que no cronos da nossa vida, Deus realize algo. Mas o kairos, que é o tempo oportuno para aquilo, nem sempre está conectado com o nosso cronos. Já ouviram alguém dizer assim, Deus nunca se atrasa? Mas se atrasou com Lázaro. Parece que ele se atrasou. E parece que ele sabia que ia se atrasar. Porque ele foi avisado a tempo, cronos, de curar Lázaro. Chegaram até ele e diz, Lázaro, teu amigo, está doente. E é uma doença para a morte. Corre lá, dá tempo de curá-lo. O cronos está favorável. Ainda há tempos dentro do cronos. E a Bíblia diz que Jesus ainda se tarda naquele lugar. E não vai correndo para aproveitar a oportunidade do cronos. E quando ele chega lá, Lázaro já havia morrido. O cronos já havia se cumprido. E pior ainda, já estava enterrado, já estava numa tumba e já cheirava mal. Ei, o cronos deu o seu veredito final para aquela situação, mas o kairos ainda tinha uma manifestação no caso de Lázaro. O kairos ainda. E Jesus disse, não morre, mas dorme. E foi para esse tempo que eu estou aqui. E ele não estava falando do tempo cronos, mas ele estava falando para o tempos kairos. É propósito de Deus fazer algo aqui, com esse homem chamado Lázaro, que vai mostrar
o que vai acontecer com todos aqueles que dormirem em Cristo. Ressuscitarão dos mortos. Pastor, todo mundo que morrer, a gente orar, vai ressuscitar? Não acredito. Já vi, já orei, já vi pessoas orando por pessoas que morreram, mães crentes orando pelos seus filhos, e dizendo: Deus, por que o Senhor não se manifesta com meu filho, como o Senhor se manifestou com Lázaro? Ora, porque não era o propósito. O Kairós, lembre-se, Kairós está sempre ligado a propósito. Pastor, então eu não posso mais orar pela ressurreição dos mortos? Pode. Se for Kairós de Deus, vai acontecer. Se for Cronos, a Bíblia diz, a vida é como uma planta que de manhã nasce e de tarde murcha, e o Senhor acolhe. É assim, mas tem um Kairós de Deus. Tem um tempo oportuno, justo, único, em que todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e a morte e o Cronos não poderão detê-los. Estão aqui comigo? Então, há uma diferença, e a gente tem que entender isto. E muitas vezes nós ficamos confusos, por que Deus faz em alguns momentos, por que Deus não faz em outros momentos, por que Deus parece que demora para algumas coisas, por que Deus faz tão rápido na vida de alguns, por que Deus demora tanto para fazer na vida de outros, por que Deus permite algumas coisas na vida de uns, por que Deus não permite algumas coisas na vida de outros. Se nós começarmos a pensar tudo com a nossa mente lógica do Cronos, nós vamos ficar loucos. Porque a mente de Deus é mais alto que a nossa mente. A Bíblia diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Tem coisas que acontecem na nossa vida hoje, que nós podemos queimar a cachola de tentar entender, que nós não vamos entender. Mas, quem sabe, daqui 5 anos, 10 anos, Deus nos dará a graça de entender o porquê aquilo aconteceu na nossa vida lá atrás. Ou quem sabe nem vamos entender, mas quando tivermos com o Senhor e tivermos perto da mente do Senhor, vamos entender o porquê aconteceu. Agora, pastor, que louco. Eu sei, é louco. É doido mesmo. Porque a Bíblia diz que crer nesse Deus é para os que não vão ser salvos loucura. Porque nós temos que simplesmente confiar em um Deus que tem o melhor, e nas suas palavras, que dizem que todas as coisas convêm para o bem daqueles que amam a Deus, e que andam segundo o seu propósito. Olha só, em Marcos no capítulo 1, versículo 15, diz assim, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso está falando de um Kairós se conectando com o tempo. É tempo da graça. Hoje, se pessoas disserem, eu quero ter Jesus na minha vida, e quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador, mesmo que os seus pecados, mesmo que a gente não goste dessa pessoa, mesmo que a gente tenha assim várias restrições com essa pessoa, mas se ele se arrepender, e se ele buscar o Senhor, ele terá os seus pecados perdoados, terá seu nome escrito no livro da vida, será salvo. Por quê, pastor? Porque é Kairós da graça. É o tempo aceitável do Senhor. É o tempo justo do Senhor. Até quando, pastor? Não sei. Este Kairós também vai fechar. Esta janela vai fechar. Pela graça nós somos salvos. E nós estamos vivendo esse tempo dessa maneira. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis-me aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da
salvação. Paulo estava dizendo: este é o tempo aceitável, esse é o dia da salvação. Tempos cronológicos se encontram com Kairos, e Deus manifesta o seu poder. Lá no livro de Esther, você conhece a história da rainha Esther. Ela era uma judia, o rei havia perdido a sua rainha por causa de desonra, e eles eram escravos naquele reino. E agora, então, esta menina órfã é escolhida para ser rainha, junto com o rei Assuero. E ela estava no palácio. Mas os inimigos do povo de Deus armaram para destruir todos os judeus, para matar todos eles. E foi feito um decreto com o anel do rei, que não podia se revogar, que todos os judeus seriam mortos naquele dia. O tio da rainha Esther chega até ela e diz: você está sabendo o que aconteceu? Ela diz: não. O rei deu o anel para o seu superintendente, que odeia o nosso povo, e ele decretou esse dia para que toda a nossa raça fosse morta. E não pense você, porque está aí como rainha, que você não vai ser morta também, porque você também é descendente. E olha só o que diz o versículo, olha que interessante, capítulo 4, versículo 14. Porque se de todos te calares neste tempo, o tio dela falando para ela, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe não foi para um tempo como este que chegaste ao reino. Olha os dois tempos aqui. Ele está falando: rainha, Esther, minha sobrinha, que hoje é rainha, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa falar com o rei. Você precisa achar uma solução para isto. Você precisa não tirar o corpo fora, se envolver. Porque se você se calar neste tempo, Cronos, tinha um tempo marcado, Cronos, dia tal, todos iam morrer. Se você se calar agora, nessa semana, nesse mês, Cronos, ainda assim Deus vai nos livrar de alguma maneira, ele diz. Mas quem sabe não foi para um tempo, Kairos, como esse, que Deus te colocou onde você está. Estão entendendo aqui? Se te calares no Cronos, você vai sucumbir. Mas quem sabe Deus te colocou nesse lugar por um Kairos, por um propósito, para exatamente você cumprir algo que só alguém como você podia cumprir. Eu sei que você está 10 anos nos Estados Unidos, você está 5 anos nos Estados Unidos, você veio por aqui, veio por cima, veio por baixo, não importa, mas você está aqui. Eu não sei quanto tempo você está aqui, Cronos, mas eu sei que Deus, se você chegou aqui, você serve ao Senhor, Deus tem um Kairos para você nessa terra. Deus tem um Kairos para você cumprir. Deus tem um tempo justo, momento oportuno para você fazer algo relevante para o reino de Deus. Porque senão Deus não te traria para cá, Deus não te livraria do que Ele te livrou. Ei, com certeza alguns Kairos já aconteceram, mas ainda existe conexões de Kairos que se conectarão ao Cronos para você realizar algo grande. Você acredita nisso? De volta para o futuro, vai, volta, mexe lá, volta aqui, dá errado, tem que voltar para lá, voltar para o futuro, trabalhando de novo, essa loucura. Deus é o Deus do tempo. Deus chama a gente lá de trás para nos fazer um Kairos hoje.
Deus levantou algo já lá, muitos anos atrás, no Cronos. Deus vem trabalhando no Cronos para manifestar o seu Kairos. Já estou terminando. Romanos 9, versículo 9 diz: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Deus também trabalha no Cronos. Tem momentos que Deus nos libera palavra no Kairos, promessas no Kairos. Levantarei um nascido de mulher, e profetiza para o diabo, que tu ferirás o calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça. O diabo sabia de um Kairos, mas não sabia do Cronos. Deus vai levantar um de mulher, que vai ter o poder de me esmagar a cabeça. E aí ele ficou procurando, durante todo o Cronos. Ele achou que era Isaac. Ele achou que era Moisés. Tudo que era criança que nascia, o diabo ficava trocando as orelhas. É esse, é aquele. Mas houve o tempo oportuno, o Kairos, e o nascimento do Filho de Deus se deu. E os magos viram o Kairos, não o Cronos, e vieram adorá-lo, porque entendiam que era o tempo do Salvador nascer. Os pastores se curvaram, um filho nos deu. Emanuel é o seu nome. Era o tempo oportuno, o Kairos. Mas Deus também faz para nós, pastor Gilberto, promessas no Cronos. Deus também faz promessas no Cronos. Deus também libera palavras no Cronos para a nossa vida. Como ele disse para Abraão, ou melhor para Sara: esta é a palavra, porque a este tempo virei, e terás um filho. Quanto tempo? 9 meses depois. Foi o que ele falou lá em Samaria, quando Samaria estava cercada pelos inimigos, e a fome na cidade era terrível, e o rei estava rasgando as suas vestes. Então o profeta disse no capítulo 2, versículo 7 e 9: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, neste tempo, por este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevadas por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, cuja mão do rei encostava, se depositava a sua confiança, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, pode-se fazer isto por acaso? Disse ele: você verá isto acontecer, porém não comerás dessa abundância. Olha o que Deus disse, Cronos, porque Deus não se limita no Cronos, Deus também libera promessas no Cronos. Amanhã, neste tempo, que tempo? Agora, amanhã é 24 horas depois. Se foi 6 horas da tarde, seria 6 horas da tarde de outro dia. Se foi 8 horas da manhã, seria 8 horas da manhã daquele dia. Ele não estava falando de Kairos, ele estava falando de Cronos. Amanhã, a essa hora, marca aí no teu relógio, marca aí no teu relógio, que amanhã, diz o Senhor, a esta hora, não haverá mais fome nessa cidade. Pelo contrário, haverá uma abundância, que se venderá muito barato cevada e farinha. Aí alguém disse: Deus não move-se no Cronos, Deus não é assim, Deus só se move no Kairos. E aí ele diz para esse incrédulo: não, você verá ele cumprir, mas não comerá disto, porque fosse incrédulo, achando que Deus só se move nos tempos, e não num ou não no outro. Deus é um Deus de Kairos, Deus é um Deus de Cronos. Deus é o Deus do tempo. Ele é ontem, Ele é hoje e será eternamente. Eu quero que você fique em pé nesse momento.
Aleluia. Eu quero terminar essa palavra lendo um versículo que está no Novo Testamento, no livro de 2 Pedro. Eu já citei ele aqui, mas eu quero ler ele novamente. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9, olha só o que diz. Mas amados, não ignoreis uma coisa. O que Pedro está dizendo é o seguinte: ei, não fique sem saber disso, aprendam aqui. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um dia. Mas agora ele vai dizer o porquê que ele está ensinando isso. Versículo 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns ou as têm por tardia, mas Ele é longânimo conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Sabe que às vezes a gente fica: Deus, por que o Senhor não traz um juízo sobre aquela pessoa? Olha só esse governador, que terrível. Olha só essa pessoa, como fere os teus princípios. Por que o Senhor não faz justiça? Por que o Senhor está demorando para cumprir o que o Senhor disse, que se as pessoas forem más, vão colher coisas más? As pessoas estavam nesse momento aqui reclamando para Pedro, dizendo: Pedro, nós somos justos, nós viemos na igreja, nós damos dízimo, nós ouvimos a palavra, nós vivemos uma vida de santidade. Olha a luta que a gente passa. Mas olha lá os romanos, olha lá os sírios, eles estão na pornografia, eles estão na promiscuidade, eles estão roubando do outro, mas parece que nada acontece com eles. Ah, será que vale a pena servir a Deus? Porque a gente paga um preço tão alto por ser justo, por não querer arrumar confusão. Será que vale a pena? Será que Deus realmente vai fazer algo? Será que realmente Deus vai trazer justiça? E Pedro diz assim: ei, aprendam algo. Para Deus um dia é como 1000 anos. É o tempo da nossa justiça, não é o tempo da justiça de Deus. Veja bem, para Deus o tempo é diferente. O Senhor, Ele não vai retardar a sua promessa, ainda que vocês a tenham por tardia, mas Ele é misericordioso, longânimo para conosco e para com os pecadores, para que haja tempo, cronos, de se arrependerem, para que todos venham a se arrepender. Nunca ache que Deus está demorando. Deus nunca chega atrasado. Deus é o Deus do tempo. Pastor, e se precisar voltar no tempo? Ele volta. Caramba, Deus. Aí o Senhor pulou a cerquinha. Não. Como diz lá o nosso... Tá lá na mídia, lá. Dá uma olhada lá para trás. Dá aquela cabeleira lá, tá demais. Dá uma olhada lá. É possível voltar no tempo. Só que não foi ele que descobriu com a DeLorean. Josué estava guerreando. O sol estava se baixando. Eles não podiam parar a guerra, eles tinham que continuar. Ele não sabia o que fazer, mas naquela hora ele orou ao Senhor e disse: Deus, que o sol, e disse: sol, detenha-se aí sobre o vale e tal. Lua, segura a tua onda. E o tempo parou. Por 1 hora o tempo parou. O tempo parou, ou se a gente quiser, o tempo retrocedeu, como você queira, por causa da oração de um homem. E eu sei que ele foi inspirado por Deus para aquilo, porque eu vou ser bem sincero para você, por mais que Josué tivesse fé, eu fico me colocando no lugar de Josué, eu acho que eu nunca faria aquela oração.
porque não havia referência sobre isso. Eu oraria assim: Deus, fortifica o braço dos meus guerreiros, que cada espadada que é para matar um, mate 5. Eu oraria assim. Eu oraria assim: o que não morreu na espada, que morra infartado. Eu oraria assim. Qualquer tipo de oração eu acho que era viável. Mas de falar para o sol, pastor Mateus, para sol, falar para a lua, segura a tua onda aí, hoje vocês vão atrasar um pouquinho. Foi inspirado por Deus, porque era o Kairos, era o Kairos mandando no Cronos, o Espírito Santo. Eu acho que ele falou, e depois que ele falou, ele disse: que eu falei? Mas deu certo. O sol parou, a lua parou, e hoje a ciência prova que há uma falha na contagem de tempo, exatamente o tempo em que Josué orou. Deus pode retroceder, Deus pode adiantar, Deus pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é o Senhor do tempo, e Ele não está atrasado com você, Ele não está atrasado com a sua casa, Ele não está atrasado com a sua família. A salvação dos seus filhos está na agenda dEle, a salvação do seu marido está na agenda dEle. O que você pode fazer é fazer como o profeta Ezequiel, que orou ao Senhor, o profeta Daniel, que orou ao Senhor, disse: Pai, eu tenho discernimento que é o Kairos, é a hora da restauração. Eu oro pela restauração. E aí pode até haver guerra, mas Deus vai enviar um anjo e diz: desde o dia que você orou, realmente era a hora. Eu já vim para trazer a resposta. É a hora da sua vitória nesse país, e é chegado o tempo.